Você tem vontade de investir em ações, mas sente que isso é complicado demais. Ou se já ouviu falar na bolsa de valores, mas nunca entendeu exatamente como funciona, esse vídeo é para você. Aqui eu vou te explicar tudo de forma simples, tranquila e acessível. Vamos conversar sobre o que são ações, como elas funcionam, por que as empresas vendem partes delas, como você pode investir com pouco dinheiro e também os riscos e os benefícios desse tipo de investimento. Mesmo que você nunca tenha investido antes ou já tenha começado sem entender muito bem, eu quero te ajudar a enxergar tudo isso com mais clareza. Fica comigo até o final e você vai sair daqui mais confiante para tomar decisões melhores com seu dinheiro. Para a gente começar com calma, eu quero te convidar a imaginar o seguinte: pense em uma empresa como se fosse um prédio. Cada apartamento desse prédio representa uma pequena parte da empresa. E essa parte é o que chamamos de ação. Quando você compra uma ação, é como se estivesse comprando um apartamento nesse prédio, ou seja, você passa a ser dono de uma parte dele. Se o prédio inteiro se valoriza, o seu apartamento também passa a valer mais. Mas, se o prédio desvaloriza por algum motivo, o seu imóvel também perde valor. Com ações acontece a mesma coisa. O preço sobe e desce de acordo com o valor da empresa. Agora vamos imaginar uma pizza. A empresa é a pizza inteira. Cada fatia representa uma ação. Quem compra uma fatia está participando daquela empresa junto com os outros donos. E se aquela pizza for valorizada, ou seja, se a empresa crescer, todas as fatias passam a valer mais. Ações são exatamente isso. Uma forma acessível de se tornar sócio de uma empresa, mesmo que com um pedacinho. E isso abre portas incríveis para quem quer fazer o dinheiro trabalhar a favor. Agora que você já entendeu o que é uma ação, vamos dar um passo a mais e conhecer os dois principais tipos: as ações ordinárias e as preferenciais. Começando pelas ações ordinárias, ou ações ON, elas garantem a você um direito muito importante: o direito a voto nas decisões da empresa. Isso significa que, como acionista, você pode participar das assembleias e votar em decisões importantes da companhia. Além disso, também recebe dividendos quando a empresa distribui lucros. Um exemplo de ação ordinária é a SAMB3, do Banco Santander. Agora, vamos falar das ações preferenciais, conhecidas como ações PN. Esse tipo de ação normalmente não dá direito a voto, mas oferece uma vantagem diferente: prioridade no recebimento de dividendos. Ou seja, se a empresa tiver lucro e decidir distribuir, quem tem ação preferencial recebe antes. Um exemplo comum é a SAMB4, também do Santander. Resumindo de forma bem prática, ação ordinária dá voz nas decisões da empresa. Ação preferencial dá preferência no pagamento dos lucros. A vantagem da ação ordinária é a participação ativa na gestão. A desvantagem é que, às vezes, o pagamento de dividendos pode não ser a prioridade. Já a preferencial tem como benefício o foco nos lucros, mas você abre mão de opinar nos rumos da empresa. E não para por aí. No próximo slide, eu vou te mostrar um terceiro tipo de ação que muita gente vê no mercado e fica confusa: as chamadas ações units. Fica comigo que já vamos entender o que são. Agora, vamos falar sobre um tipo específico de ação negociada na bolsa: as ações units. As ações units são pacotes que combinam diferentes tipos de ações de uma mesma empresa. Geralmente, ações ordinárias, que são chamadas de ON, e ações preferenciais, conhecidas como PN. Ao comprar uma unit, o investidor está adquirindo uma espécie de combo ou unidade que inclui mais de um tipo de ação. Isso oferece uma combinação de direitos, como o direito de voto das ações ordinárias, ON, e a preferência no recebimento de dividendos das ações preferenciais, PN. Por exemplo, uma unit pode conter uma ação ON e duas ações PN. Na prática, você pode identificar o tipo de ação pelo final do seu código de negociação. Se termina em 3, é uma ação ordinária, ON. Se termina em 4, é uma ação preferencial, PN. E se termina em 11, trata-se de uma ação unit. Alguns exemplos de ações units que você pode encontrar na bolsa são KLBN11, SANB11 e SAPRI11.
Essas combinações facilitam o acesso a diferentes direitos e tornam o investimento mais equilibrado para alguns perfis de investidor. Você já parou para pensar por que uma empresa decide vender ações na bolsa? A principal razão é a captação de recursos. Em vez de contrair dívidas com juros, as empresas emitem ações como uma forma de atrair investidores que vão financiar seus projetos e operações. Isso permite expandir o negócio sem precisar pegar empréstimos. Mas só empresas que são sociedades anônimas de capital aberto podem vender ações ao público. Para isso, elas precisam passar por um processo chamado IPO, a oferta pública inicial, e se registrar na Bolsa de Valores como a B3 aqui no Brasil. Além de captar recursos, outro grande benefício de emitir ações é a valorização da empresa. Quando as ações têm bom desempenho no mercado, isso indica que os investidores confiam naquela empresa. E essa valorização atrai ainda mais capital, melhora a imagem corporativa e ajuda a empresa a crescer de forma sólida e sustentável. A Bolsa de Valores tem uma história longa e fascinante. Sua origem remonta ao século XVII, na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Naquela época, as negociações eram feitas de forma bastante rudimentar. Comerciantes e investidores se reuniam em praças públicas ou cafés para negociar títulos e papéis. Tudo era feito presencialmente e com base na confiança. Com o tempo, essas reuniões evoluíram para ambientes organizados, como as bolsas formais que conhecemos hoje. No Brasil, a B3, nossa bolsa de valores, também passou por essa transformação. Durante muito tempo, as negociações eram feitas por meio de leilões presenciais, em um verdadeiro pregão viva voz, onde operadores gritavam ordens de compra e venda no salão da bolsa. Com o avanço da tecnologia, esse cenário mudou completamente. Hoje, as negociações são realizadas de forma digital, por meio das corretoras de valores, usando plataformas conhecidas como home broker. Isso permite que qualquer investidor com acesso à internet possa comprar ou vender ações com apenas alguns cliques. Entre as maiores bolsas do mundo destacam-se a NYSE, a Nasdaq e a nossa B3, que atualmente ocupa a 10ª posição no ranking global. E o nome B3 significa Brasil, Bolsa e Balcão, refletindo as 3 áreas de atuação que a instituição passou a integrar após sua unificação. Para comprar e vender ações na Bolsa de Valores, é preciso entender 3 elementos essenciais: corretoras, home broker e os padrões de negociação. Começando pelas corretoras. As corretoras de valores funcionam como intermediárias entre os investidores e a Bolsa de Valores. São elas que oferecem as plataformas e os serviços necessários para que você possa comprar e vender ações. Além disso, elas também oferecem análises de mercado, relatórios, conteúdos educativos e até assessoria personalizada. Algumas corretoras bem conhecidas no Brasil são XP Investimentos, Clear, BTG Pactual, Nuinvest, Inter e Rico. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode abrir uma conta em uma corretora. O processo é simples e feito totalmente online. Depois de aberta a conta e feito o depósito, o próximo passo é usar o Home Broker. O Home Broker é uma plataforma digital, geralmente acessada pelo site ou aplicativo da corretora, onde o investidor visualiza as ações disponíveis, acompanha os preços em tempo real e envia ordens de compra e venda. Com apenas alguns cliques, você pode operar diretamente do seu computador ou celular, de forma prática, segura e rápida. E por fim, temos os padrões de negociação, que são as regras que mantêm o mercado organizado e seguro para todos. Esses padrões definem, por exemplo, os horários de funcionamento da bolsa, os tipos de ordens que podem ser emitidas, como ordem limitada ou a mercado, os circuit breakers, que são pausas nas negociações em momentos de alta volatilidade, e os mecanismos de fiscalização e transparência que garantem que todos operem em igualdade de condições. Essas regras são fundamentais para manter a confiança no sistema financeiro e proteger tanto pequenos quanto grandes investidores. Agora vamos entender os 2 tipos de mercado onde as ações circulam: o mercado primário e o mercado secundário. Começando pelo mercado primário. É aqui que as ações são vendidas pela primeira vez, ou seja, diretamente pela empresa para o investidor. Isso normalmente acontece por meio de um IPO, que significa Oferta Pública Inicial. Nesse caso, o dinheiro arrecadado vai direto para a empresa, que usa esses recursos para investir, expandir seus negócios e crescer.
É importante saber que nesse momento ainda não existe negociação entre investidores. Isso só acontece depois, no mercado secundário. Um bom resumo do mercado primário é: a empresa capta dinheiro vendendo parte de seu capital aos investidores. Agora vamos para o mercado secundário. Nesse ambiente, as ações que já foram emitidas no mercado primário passam a ser negociadas entre investidores. Aqui, a empresa não recebe mais dinheiro porque a negociação ocorre apenas entre quem está vendendo e quem está comprando. Esse mercado existe para dar liquidez, ou seja, você pode vender ou comprar ações a qualquer momento, como acontece na B3 no Brasil ou na NYSE nos Estados Unidos. Em resumo, mercado primário. A empresa vende ações para captar dinheiro. Mercado secundário. Os investidores negociam entre si sem envolvimento direto da empresa. Os dois mercados são fundamentais, um para financiar as empresas e o outro para dar movimentação, liquidez e oportunidade para os investidores. Agora que já entendemos como funciona o mercado e como comprar ações, chegou o momento de aprender como analisá-las. Existem dois principais tipos de análise no mundo dos investimentos: a análise fundamentalista e a análise gráfica. A análise fundamentalista é o foco deste slide. Ela busca entender a situação financeira da empresa, avaliando seu desempenho, sua estrutura, sua capacidade de gerar lucros e de se manter saudável ao longo do tempo. Vamos dividir essa análise em três partes principais. Primeiro, os indicadores financeiros, que são números importantes que mostram o quanto a empresa está sendo lucrativa, como está a sua rentabilidade e sua eficiência. Exemplos incluem ROI, ROIC, ROA, PL, PVP e o DY. Segundo, a avaliação de dividendos, que analisa o quanto a empresa costuma distribuir de lucros para os acionistas, se ela tem histórico de pagamentos constantes e qual é o retorno proporcional aos preços das ações. E terceiro, a saúde financeira da empresa, que envolve o estudo de balanços, dívidas, patrimônio e resultados, para saber se a empresa tem estrutura sólida e está preparada para crescer ou resistir a crises. Em resumo, a análise fundamentalista é como olhar os bastidores da empresa antes de investir e entender se ela é realmente um bom negócio a longo prazo. Agora vamos conhecer a segunda forma de analisar ações, a análise técnica, também chamada de análise gráfica. Diferente da análise fundamentalista, que olha os fundamentos das empresas, a análise técnica foca nos movimentos dos preços e volumes ao longo do tempo, buscando prever o comportamento do mercado. Ela se baseia em gráficos e padrões visuais que mostram o comportamento dos preços. Ao identificar tendências e repetições dos movimentos, o investidor pode prever momentos ideais para comprar ou vender. Outro pilar importante são os indicadores técnicos, fórmulas matemáticas aplicadas sobre os preços e volumes que ajudam a detectar a força das tendências e os pontos de entrada e saída. Entre os principais indicadores estão MACD, volume, RSI, índice de força relativa, médias móveis, suporte e resistência, estocástico. Cada um deles serve para avaliar a direção, a força ou a reversão de uma tendência. Enquanto a análise fundamentalista é usada principalmente por investidores de longo prazo, a análise técnica é mais comum entre os traders, que buscam aproveitar movimentos rápidos de mercado. Ambas as análises são poderosas, mas têm objetivos diferentes. O ideal é que o investidor aprenda a usar as duas de forma complementar, aumentando suas chances de tomar boas decisões no mercado. Agora que você já entendeu o que é uma ação, como comprar e como analisá-la, usando a análise fundamentalista e técnica, é hora de dar um passo muito importante, conhecer a si mesmo como investidor. Isso é feito por meio da descoberta do seu perfil de investidor. O perfil de investidor representa sua tolerância ao risco, seus objetivos e o tipo de investimento mais adequado para você. Existem três perfis principais: conservador, tem baixa tolerância ao risco e busca proteger seu patrimônio. Prefere investimentos em renda fixa, como o Tesouro Direto ou CDBs. Se investir em ações, costuma escolher ações de empresas muito estáveis, como grandes bancos ou elétricas, por exemplo, Itaú, Banco do Brasil ou Eletrobras. Moderado, tolera um pouco mais de risco, buscando rentabilidade moderada, equilibrando segurança e crescimento. Seus investimentos são divididos entre renda fixa, fundos multimercado e algumas ações. Costuma investir em ações de empresas boas, pagadoras de dividendos, como Taesa, BB Seguridade ou Engie. Agressivo.
tem alta tolerância ao risco e busca alta rentabilidade no longo prazo. Investe principalmente em renda variável, como ações, fundos imobiliários e até criptomoedas. Um investidor agressivo pode investir em ações de empresas de crescimento acelerado, como Petrobras, Magazine Luiza, WEG ou empresas do setor de tecnologia. Conhecer seu perfil ajuda a tomar decisões mais seguras e alinhadas com seus objetivos e sua realidade. Lembre-se, não existe perfil melhor ou pior, e sim o perfil que melhor se adapta ao seu momento de vida. Existem duas principais estratégias usadas por quem investe em ações: o buy and hold e o trading. Buy and hold, ou comprar e segurar, é uma estratégia focada no longo prazo. O investidor compra ações de boas empresas e mantém esses papéis por anos, acreditando que seu valor vai crescer com o tempo. É uma estratégia que exige paciência, visão de futuro e disciplina. Um grande exemplo no Brasil é Luiz Barsi, um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira. Ele construiu seu patrimônio investindo em ações sólidas e boas pagadoras de dividendos, como Banco do Brasil, Taesa e Eletrobras. No exterior, o maior símbolo dessa estratégia é Warren Buffett, que há décadas investe em empresas como Coca-Cola, Apple e American Express. Já o trading é voltado para o curto prazo. Envolve a compra e venda frequente de ações com o objetivo de aproveitar variações de preço em minutos, horas ou poucos dias. É uma estratégia que exige muito mais tempo, estudo e prática, além de controle emocional, análise técnica e conhecimento do mercado. Traders profissionais costumam usar ferramentas como gráficos, indicadores técnicos e gerenciamento de risco para tomar decisões rápidas e eficazes. Ambas as estratégias podem dar bons resultados, mas cada uma exige um perfil e uma mentalidade diferentes. Antes de investir em ações, é importante entender os principais riscos envolvidos. Volatilidade. Ações variam de preço o tempo todo. Essa oscilação pode gerar ganhos, mas também perdas. Por exemplo, uma ação que vale R$ 20 hoje pode cair para 15 amanhã por causa de uma notícia negativa. Risco de mercado é o risco de perder dinheiro devido a acontecimentos que afetam o mercado como um todo, como crises econômicas, instabilidade política ou mudanças nas taxas de juros. Risco de liquidez é quando você quer vender uma ação, mas não encontra compradores. Isso pode fazer com que você precise vender por um preço menor do que gostaria. Por isso, é essencial sempre avaliar o seu perfil de investidor e os riscos antes de aplicar o seu dinheiro. Imagine que você investiu em uma empresa na bolsa de valores. Tudo ia bem, mas de repente o preço das ações começa a cair. Por quê? Diversos fatores podem levar a isso. A empresa pode enfrentar dificuldades operacionais, como queda nas vendas ou aumento dos custos. Pode haver fraudes contábeis ou problemas de governança, gerando desconfiança no mercado. Mudanças no cenário econômico, alta de juros, recessão, podem afetar o setor. Notícias negativas começam a circular na mídia e casas de análise passam a emitir alertas. Em casos extremos, a empresa pede recuperação judicial, tentando reestruturar suas dívidas. Quando esse ciclo negativo se intensifica e não é revertido, a empresa pode chegar à falência. E se a empresa falir, o que acontece com os acionistas? Neste cenário, a empresa vende todos os seus ativos, máquinas, imóveis, estoques, etc., para pagar o que deve: funcionários, fornecedores, impostos, bancos e outras dívidas. Os acionistas são os últimos da fila. Primeiro, são pagos os credores com prioridade legal. Se sobrar algum valor, o que raramente acontece em caso de falência, este é distribuído aos acionistas, seguindo a ordem: ações PN, preferenciais, ONN, ordinárias, e units. Importante: na maioria das vezes, os acionistas perdem grande parte ou todo o valor investido quando a empresa entra em falência. Por isso, é essencial diversificar seus investimentos e acompanhar de perto os fundamentos das empresas nas quais você investe. Investir em ações é uma jornada que envolve riscos, mas também grandes oportunidades. Conhecer esses riscos é um passo fundamental para investir com mais segurança e consciência. Investir em ações permite buscar retornos maiores que a renda fixa. Exemplo real. Em 2023, as ações da WEG, WEGE3, subiram mais de 80% em um ano, enquanto um CDB pagava em torno de 12%.
Isso mostra como empresas sólidas podem gerar ganhos expressivos. Diversificação de portfólio. Diversificar seu portfólio, investir em vários setores como bancos, energia, tecnologia, saúde, reduz riscos e suaviza as oscilações. Se um setor cair, outro pode compensar protegendo seu patrimônio. Dividendos. Algumas empresas distribuem parte dos lucros aos acionistas. Exemplo: Taesa, TAEE 11, e Banco do Brasil, BBAS 3. Pagam dividendos consistentes, gerando uma renda passiva que complementa seus ganhos. Investir em ações dá acesso a alto potencial de retorno, maior segurança com diversificação e uma fonte de renda com dividendos. Para que tudo o que aprendemos até aqui, como investir em ações, receber dividendos, diversificar o portfólio, funcione de forma segura e transparente, é essencial que existam regras e fiscalização. Por isso, tanto as empresas quanto os investidores devem seguir uma série de leis e normas regulatórias. É aí que entram os órgãos reguladores. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, é o principal órgão que regula o mercado de capitais no Brasil. Seu papel é garantir que as operações do mercado sejam feitas com transparência, equidade e respeito às regras, protegendo assim os investidores e a integridade do sistema. Ela fiscaliza empresas, corretoras, fundos e exige que informações relevantes sejam divulgadas corretamente ao mercado. Nos Estados Unidos, a função é desempenhada pela Securities and Exchange Commission, SEC. A SEC tem uma atuação semelhante à da CVM, com foco em proteger os investidores, coibir fraudes e manter a confiança no mercado financeiro americano. Graças a esses órgãos, o ambiente de investimentos é mais confiável. Mas lembre-se, cabe também ao investidor buscar conhecimento e agir com responsabilidade. Para que o mercado financeiro funcione de forma ética e confiável, as empresas precisam seguir regras e boas práticas. É aí que entram conceitos fundamentais como compliance. Compliance é o conjunto de normas e procedimentos que as empresas devem seguir para atuar de forma legal e ética. Seu principal objetivo é prevenir fraudes, garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis e promover uma cultura de integridade nos negócios. Transparência e governança. Transparência significa que a empresa deve divulgar informações importantes de maneira clara, honesta e acessível ao mercado. Governança corporativa é o sistema de gestão que assegura que a empresa seja conduzida com responsabilidade, respeitando os direitos dos investidores e demais interessados. Juntas, transparência e governança ajudam a construir a confiança dos investidores e a atrair capital para a empresa. O que são stakeholders? Stakeholders são todas as partes interessadas que podem ser afetadas ou que influenciam as decisões de uma empresa. Exemplos: clientes, funcionários, fornecedores, acionistas, governo e a sociedade em geral. Ou seja, as boas práticas de compliance e governança não beneficiam apenas os investidores, mas todos que se relacionam com a empresa. A importância de buscar conhecimento antes de investir, antes de colocar valores altos no mercado financeiro, é fundamental que você busque conhecimento e se prepare bem. Estudar sobre investimentos, entender como funcionam os ativos e os riscos envolvidos é o que vai diferenciar um investidor amador de um investidor de sucesso. Participar de cursos e workshops, como mostrado no print, ajuda a construir uma base sólida, tanto na parte prática quanto na teórica. Além disso, literatura recomendada, como livros e artigos de economia e finanças, complementa esse aprendizado, trazendo uma visão mais profunda e estratégica do mercado. Mas não espere saber tudo para começar. É muito válido já começar a investir com pequenos valores desde o início. Assim, você vai se familiarizando com o uso das plataformas, entendendo o comportamento do mercado e aprendendo a controlar suas emoções, algo que nenhum livro ensina totalmente. O aprendizado na prática, aliado ao estudo contínuo, é a melhor forma de evoluir como investidor. Dicas de canais confiáveis para aprender: Thiago Nigro, Primo Rico; Bruno Perini, Você Mais Rico;
Este canal aqui que sempre estará trazendo conteúdos completos e atualizados sobre o mundo dos investimentos, desde os conceitos básicos até estratégias mais avançadas, sempre com foco em orientação, riscos e boas práticas. Lembre-se, investir sem conhecimento é como navegar sem bússola, mas com a combinação de estudo e prática, você estará no caminho certo para conquistar seus objetivos financeiros.